Fala criativos, eu sou o Man e no vídeo de hoje eu quero criar junto com você, passo a passo, um carrossel da campanha Setembro Amarelo que eu desenvolvi para um shopping center. Se você não viu o vídeo anterior, onde eu mostrei também todo o processo criativo do K-Visual dessa campanha, é importante que você acesse agora esse vídeo que eu vou deixar ali o link disponível para você e um cardzinho flutuando aqui, para que você entenda esse projeto desde o começo. Até porque muitos assets que vamos utilizar nesse vídeo já é do próprio KV que desenvolvemos no vídeo anterior. E se você já viu o primeiro vídeo, sem mais delongas, já deixa aquele like, senta na poltrona, pega aquele cafezinho e vem comigo. Bom, então para a gente começar, criativos, temos aqui o nosso Miro, da mesma forma que utilizei aqui o nosso moodboard, né, para trazer as informações e referências do nosso KV. Agora eu quero fazer isso para o nosso carrossel, é importante a gente ter as nossas informações organizadas. Então aqui temos o primeiro card, chamada principal, e temos toda a estrutura de texto que foi alinhado com o marketing, né, do shopping para trazer nesse carrossel para as redes sociais, tá? E aí a gente tem aqui todas as informações, tudo bonitinho. E agora, como vocês sempre sabem, o meu primeiro passo na criação do nosso carrossel ou de qualquer peça é sempre inserir as informações e estruturar as informações. Então agora eu vou criar o nosso carrossel, vou deixar no formato de 1080 por 1350. Vamos deixar no modo de prancheta. Vamos criar agora. E aqui eu vou colocar como card 1, card 2, card 3 e card 4, né? Serão aí 4 cards que vamos criar. Agora com os cards criados, temos aqui a nossa copy do primeiro card, né? Então a chamada principal, você merece cuidado e apoio também. No mês de setembro, piso L3, próximo Outback, conheça nossa programação especial durante esse mês. Então aqui a gente tem um CTA, né, para fazer com que a pessoa ela tenha um interesse na programação do mês. No card 2 a gente vai com os pontos principais relacionados ao que vai acontecer nesse evento, com as informações aqui de datas e horários, né? Já o terceiro a gente aqui joga um call to action no final com a localização. E por último, a gente faz um posicionamento da campanha, né? Você não está sozinho. E eu já deixei aqui sem acento, porque aquela fonte ela não tem acento, né? Então a gente vai ter que fazer manualmente. E por último também o logotipo. Então essa é mais ou menos a estrutura. Agora eu vou inserir todas as informações. Bora acelerar esse vídeo. Bom, criativos, então nós temos agora todas as informações estruturadas, tá? Então aqui a gente fez toda a estrutura em relação à disposição dos textos, a gente vai trabalhar um pouquinho agora com diagramação, com contraste, com hierarquia de informação, para destacar aquilo que precisa ser destacado, né? E deixei mais ou menos aqui de uma forma organizada e a gente vai trabalhando, tá? Bom, como vocês viram no vídeo anterior, então a gente desenvolveu aqui o nosso K-Visual, né, do Setembro Amarelo. Trouxe aqui toda a composição, toda a diagramação, todos os elementos que a gente viu aí passo a passo no vídeo anterior. E esse é o lado bom da história, né, criativos? Quando a gente desenvolve um K-Visual, fica muito mais fácil para a gente fazer o desdobramento, né? Então esse post, por exemplo, a gente não vai precisar fazer do zero. Então agora, o primeiro passo, vamos trabalhar já com fundo, né? E nesse fundo eu irei fazer o seguinte, criativos. Para facilitar aqui o nosso processo, eu vou converter tudo em objeto inteligente. Será que vai dar? Ah, tem os efeitos de luz. O efeito de luz aqui eu acho que não vai rolar. Deixa eu ver aqui. Talvez teria que ser tudo. Deixa eu ver o noise e o... Deu certo. Pelo menos a questão do efeito de granulado com o amarelo degradê, a gente conseguiu converter e isso já facilita bastante aí. Agora vamos deixar aqui já no primeiro card e a ideia é fazer isso aqui padrão, né? Padrão em todos os cards.
não é muito a intenção fazer aquele carrossel infinito com continuação, apesar que a gente meio que vai fazer isso, mas em questão das cores, a gente vai manter aqui um padrão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa... Vou adicionar aqui no lado, ao lado, que é bem mais fácil, né? Pra gente manipular. Aí aqui a gente deixa só a parte de propriedades. Boa. Então agora a gente adicionou o nosso fundo. Eu sempre costumo bloquear o fundo, tá, gente? Porque é um saco, depois você vai fazer a seleção e fica selecionando 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente tem o efeito de luz também. Aí esse efeito de luz eu já vou posicionar ele aqui certinho. Até porque a intenção é fazer com que esse efeito ele tenha uma repetição, né? E a repetição também está atrelado aos fundamentos do design. Então é importante a gente sempre entender que o design ele é pensado, né? Existe uma estrutura, existem algumas regras, e a gente sempre utiliza elas para ter uma harmonia na composição. Aí, criativos, ó, por exemplo, eu quero duplicar essa camada para que ela fique meio que na mesma posição. Quando a gente duplica, ela vai para a posição ali original, né? E eu teria que ajustar isso aqui manualmente. Tem uma forma de se resolver isso para ela alinhar automaticamente como se fosse uma continuidade, que é o seguinte. Você vai clicar agora na prancheta, card 2. Na prancheta, clica neste símbolo. E neste símbolo você vai colocar... Você vai desativar, na verdade, o box. Manter a posição relativa durante reordenação de camada. Então, quando você duplicar agora a sua camada... Você pode reparar que ele vai fazer uma continuidade. Então isso é muito bom para quando você quer fazer um carrossel infinito ou de repente trazer uma continuidade, né, na sua peça. Então aqui, por exemplo, ó, eu irei fazer a mesma coisa. Opa, puxei o errado. Mas tá difícil, hein? Meu Deus do céu. Ainda estou me acostumando com esse mouse, gente. Não é fácil, não. Beleza. Então, ó, agora a gente vai alinhando. Caraca, velho. Tô selecionando aqui o negócio errado. Aí, beleza. Então, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Então, a gente vai repetindo isso aqui, né? Vai fazendo essa repetição. Pô, cara, me perdi aqui, velho. O que tá acontecendo aqui? Tô todo perdido. Vou duplicar isso aqui novamente. Ah, ele tá na posição relativa, pô. Que viagem minha aqui agora, hein? Eu não vou... Nessas extremidades aqui eu vou deixar sem a luz. E neste caso aqui eu coloco a luz no cantinho ali. Vai ficar uma repetição legal e não tão bruta, né? Digamos assim. Então aqui é só ajustar. Então é isso, criativos. Nós temos aqui a aplicação dos efeitos de luz, que é algo muito legal para a gente aplicar na nossa composição, né? Vai trazer muita dinâmica nesse carrossel, na questão de efeitos, na questão de cor. Deixa eu salvar esse arquivo aqui, porque se acontecer alguma coisa, não quero ser pego desprevenido, né? Deixar aqui como carrossel. Carrossel, setembro amarelo. Beleza. Agora é o seguinte, criativos. Aplicamos aqui os efeitos das cores, né, junto com os brilhos. Eu vou deixar por último os elementos, porque a gente precisa primeiro trabalhar com a disposição aqui dos textos e das informações, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu já vou copiar agora essa chamada principal. Então, já deixei agrupada aqui para facilitar o nosso processo. Então, vou só excluir isso aqui, porque era apenas uma marcação, né? Então, a gente vai alinhar aqui. Então, a ideia é que eu primeiro alinhe esses elementos aqui.
Tá alinhado. Como a gente tem o girassol ali, pode dar a impressão que está desalinhado, mas aqui está ótimo. E agora, criativos, vamos alinhar a questão da diagramação dos textos, né, para que a gente consiga trazer um contraste legal aí entre as informações. Então, é exatamente essa fonte, porém, o que eu vou fazer aqui? Para a gente trabalhar um pouquinho com o destaque dos textos, deixa eu puxar isso aqui, eu quero tirar o semi-bold, vamos deixar em destaque aqui o cuidado, e além do cuidado, o apoio, né? Então, duas palavras-chave, deixar em médio, maravilha. Então, a gente já tem esse aqui seria um texto de apoio com a chamada principal, né? Você merece cuidado e apoio também. Agora, a gente vai trazer aqui as informações do mês de setembro, PIS L3. Então, para facilitar, o que eu vou fazer? Eu já vou copiar isso aqui, ó, porque a gente já tem esse padrão definido, a gente apenas aplica esse padrão aqui, porém agora, né, com os textos centralizados e não mais alinhados à esquerda. Então aqui, como está em objeto inteligente, eu tenho que clicar duas vezes, eu tenho que vir selecionar o brush aqui, tem um mosquito. Agora eu vou fazer a seleção aqui, segurando o Command, eu vou arrastar isso aqui para ficar centralizado. Vou salvar o nosso objeto inteligente, ele já vai meio que alinhar aqui com o nosso texto, tá ótimo. Agora eu vou pegar a data, vou fazer o alinhamento aqui, e eu acho que tá bom esse tamanho aqui, bom, esse tamanho tá ótimo. Aí vamos pegar essa informação, vamos só diminuir ela um pouquinho, talvez. Isso. Isso aqui seria o nosso call to action, né, para a ação do carrossel. Tem um detalhe aqui que eu esqueci, né, para você ver que eu acabei clicando nas luzes. A melhor coisa é a gente bloquear também os efeitos de luzes, tá? Porque se a gente faz a seleção de qualquer item aqui, a gente vai acabar selecionando essas luzes, por ser um arquivo muito grande. E agora, criativos, por último, vamos pegar o nosso logotipo, né? Os nossos logotipos, que é o Shopping Parque das Bandeiras e Ancar. Esses logotipos sempre devem estar juntos na maioria das peças. Então aqui está ótimo, olha que legal, né? Então aqui a gente tem 3 blocos, né? Primeiro bloco são as informações aqui do mês e as informações da localização. O segundo seria um CTA e, por último, a assinatura, né? Então, como esses 3 blocos eles estão já bem estruturados, bem organizados, selecionar aqui, ó. Vou descer um pouquinho eles e agora eu vou selecionar agora esse texto de apoio com a chamada e a gente pode aumentar um pouquinho. Bem sutil, só para deixar ali um alinhamento legal. Aqui eu vou subir um pouquinho mais também. Então, maravilha. Ó, a gente tem uma composição bem legal que diversifica bastante aí um texto do outro, para não ficar aquela sensação que a gente está vendo tudo embolado, né? Agora, criativos, fizemos essa primeira parte, agora vamos para o segundo card, tá? No segundo card, o que acontece? Eu preciso trabalhar um pouquinho mais com esse contraste. Com esse contraste não, aplicando mais um contraste, né? Eu poderia passar o brush, mas como a gente tem muito texto, o que eu vou fazer aqui? Para a gente resolver e fazer com que esse bloco de texto tenha uma divisão ali perceptível, uma divisão visível de informação, é só a gente colocar uma caixinha de texto. Vou deixar mesmo no branco. Por quê? Porque a ideia depois é colocar uns elementos atrás dessa caixinha, sabe? Uns elementos aqui de girassol, vai ficar bem legal. E já nesse box, a gente pode também aplicar o efeito de sombra. Então a gente aplica aqui, ó. Sombra projetada. Bem sutil também, nada muito brusco. Olha que legal. Já vai ficar um efeito bem
bem interessante. E, por exemplo, como a gente tem também muito texto nesse bloco, a gente precisa trazer em destaque algumas coisas. E o que eu quero trazer em destaque? Eu vou deixar em médio, porque a ideia é ficar em destaque os dias e horário, né? Então, para a gente fazer isso é bem simples também. Basta a gente fazer uma diferenciação na própria fonte de medium para bold ou semi-bold, como é o caso aqui. Então fica muito simples da gente trazer. Olha como fica mais organizado, né? Quando a gente olha assim, ó. Parece que está mais bonito, mais limpo, mais fácil do seu olho fazer uma diferenciação entre datas, horários e informações relacionado a ela. Agora, criativos, o que a gente precisa fazer aqui? Se a gente deixar só o texto, não vai ficar legal, né? Até porque existe a necessidade de ter um elemento aqui. Eu poderia colocar aquele pássaro que eu tinha mostrado para vocês, não sei se vocês vão se lembrar, mas eu quero colocar ele no final, que vai casar certinho com a chamada Você Não Está Sozinho. Então, eu fiz uma boa pesquisa, né, de elementos que a gente poderia aplicar aqui, que seria relacionado com a questão de atendimento psicológico, de escutar a outra pessoa, de acolhimento. E aí eu achei um símbolo bem legal já pronto pelo próprio Freepik. Então agora eu vou colar este símbolo aqui, duas mãozinhas, uma dando meio que fosse um tapa ali, né? Alguma coisa assim. E aí a gente vai deixar ela em destaque. Vamos deixar ela centralizada aqui. E agora a gente vai brincar aqui com a nossa diagramação para fazer uma dinâmica legal entre essas duas informações. Então aqui, ó, atendimento psicológico, escuta gratuita. Então vou dar uma quebra aqui. E aqui, e acolhimento durante todo o mês. Gente, tem muitas pessoas que aplicam alinhamento pela direita. Elas fariam isso aqui, tá? Não é certo, tá? Eu não acho correto. Acho que muitos diretores de criação, se você estiver numa agência, se o cara realmente ele tem um conhecimento ali sobre diagramação e principalmente como que a nossa mente ela faz a leitura dos textos. Primeiro que a gente não é japonês para ficar lendo o contrário, né? Lendo da direita para a esquerda. Então, em questão de leitura, em questão ali do olho bater e ter uma percepção boa, legível, para ter uma boa leitura, ou a gente centraliza ou a gente alinha à esquerda, tá? Tem pessoas que vai discordar, vai querer usar pela direita, mas não é natural, já foge do natural, né? Porque o natural é sempre a gente ler da esquerda para a direita, tá? Quando a gente faz o oposto, é estranho, fica estranho. Então, fica a dica aí. Eu não sou dono da verdade, mas apenas uma dica que uma vez um diretor de criação me ensinou e também eu aprendi e pude melhorar, enfim. Faz parte da nossa jornada o aprendizado, né? Então é isso, criativos. Agora alinhamos esse ponto aqui. Talvez a gente só precisa... Acho que tá bom. Tá ótimo. Calma lá que a gente vai adicionar mais elementos aqui ainda, né? Vamos salvar aqui. Depois a gente... É o ponto. Primeiro a gente insere, a gente faz a diagramação das informações de texto. Depois a gente vai assim aplicando os elementos principais e por último a gente vai aplicando os elementos complementares, os elementos de apoio, que vai fazer com que a gente não tenha uma sensação que a arte está vazia, está sem vida, né? Então quando a gente segue essas regrinhas, esses passos, fica muito mais fácil para a gente ter um pouquinho mais ali de clareza na nossa composição, tá, gente? Senão fica muita coisa em cima da outra, fica um carnaval. Agora, vamos para o card 3. E por que eu deixei esse espaço? Porque eu já sabia que eu iria fazer isso, né? Obviamente. Mas aqui, criativos, a gente vai colocar uma imagem, tá? Não adianta a sua arte, acho que a gente precisa trazer um elemento de imagem, que é justamente mostrar o espaço lá, né? O espaço de acolhimento e tudo mais. E eu vou seguir a mesma ideia aqui também, né? De colocar uns elementos atrás, que vai ficar bem legal essa ideia.
tá? E aqui eu vou fazer, vamos aumentar um pouquinho também. Temos o Outback aqui, vamos aumentar. E aí eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Então eu vou copiar aqui a cor, vamos colar essa cor aqui. E aí nós vamos aplicar o efeito de brush também. Então eu vou adicionar uma camada, vou colocar como brush. Vou clicar aqui, já está no pincel, né? Tá no branco, e agora é só passar o brush aqui. Pronto. Rapidinho, a gente já fez. Selecionei as duas camadas, eu já vou converter em objeto inteligente. Selecionei as duas camadas, eu clico nessa ferramenta aqui, que é essa ferramenta, eu vou atrelar, né, uma coisa com a outra. Então, ó, não preciso, se eu mexer o texto, o brush automaticamente ele vai mexer também, tá? Agora é o seguinte, nós vamos inserir depois a imagem aqui, os elementos complementares aqui. E aqui, criativos, a gente vai fazer também nossa última página. Porém, eu quero fazer com essa fonte, né? Então, eu vou copiar essa fonte aqui. Deixa eu só ver o nome dela aqui. Qual que é o nome? Amarelo não. Hands. Então, a gente vai na Hand aqui. Hand, original. Vou deixar aqui no alto. A gente precisa ajustar aqui algumas coisas. E eu justamente não coloquei acento, né? Porque, infelizmente, nessa fonte a gente não tem acento e a gente vai ter que fazer isso manualmente. Então, ó, acento circunflexo. Vou aumentar aqui. Aí, para ficar mais fácil, deixa eu só duplicar isso aqui. Clica no lado direito, vamos converter para forma. Então, assim a gente não perde resolução e também o arquivo não fica tão pesado por ser um arquivo de texto. Rapaz, está fazendo barulho aqui, a minha máquina de lavar. Espero que não esteja fazendo tanto barulho, viu? Mas logo, logo acaba. Aí vamos usar o tio aqui também, criativos. Mesma coisa aqui também, vamos converter para forma. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu acho que está muito grande isso aqui. Vamos diminuir um pouquinho. Isso aqui também, vamos diminuir um pouquinho. Aí a gente seleciona os acentos com o texto e a gente clica neste símbolo para vincular. Opa! Então, vinculando aqui, qualquer movimentação, qualquer ajuste de posicionamento que a gente faz... Opa, não foi? Aí foi trollagem, agora sim. Fica bem mais fácil para a gente manipular aqui os elementos, né? Então, criativos, nós temos aqui agora a nossa chamada final. E agora sim eu vou adicionar aquela imagem do passarinho. Então, agora é só colar essa imagem aqui, vamos posicionar ela. Ficou bem legal, né? A ideia... Eu acho que já existe algo similar assim na internet, viu? Vou falar para vocês que eu não criei isso aqui do zero, porque foi uma referência que passaram no briefing e a gente fez até bem parecido, não mudou muita coisa não. Mas, né, ninguém é dono de uma ilustração, a não ser que aplique a patente. Então, a gente vai aproveitando as ideias também, né? Aí, criativos, nós temos aqui a nossa tela final, que depois vai ser complementada com elementos, e no último card, além de colocar a chamada, eu quero colocar novamente os logos, né? Então, ó, vou colocar o logo aqui, deixar ele menor aqui, e copiar esses logos aqui e colar eles aqui. Será que foi? Não foi. Boa. Vamos diminuir um pouquinho. Para você ver, né, como essa chamada principal em branca, em cima do amarelo, some muito, né? Por isso que eu fiz um pequeno degradê ali com o laranja, justamente por conta disso. Para a gente ter uma melhor leitura. Então aqui eu só vou inverter, ó. Pronto. Bom, agora vamos voltar aqui ao nosso KV.
agora sim a gente vai complementar com os nossos elementos, tá? Então esse é o momento que a mágica vai acontecer aí na nossa composição. Vou fazer o seguinte, criativos, eu vou selecionar aqui essas pétalas. É pétalas ou pétalas? Cara, agora eu fiquei curioso, hein? Pétalas ou pétalas? Vamos ver, a forma correta é pétalas, exatamente. Eu estava com dúvida desde a primeira gravação. Pétalas. Ficou até estranha a palavra, né? Pétalas, pétalas. Acho que depois que você repete por um tempo fica meio estranho. Mas vamos lá, vamos lá. Então é o seguinte, criativos. Primeiro card, vamos colar aqui a nossa pétala. Boa. E aí eu quero fazer, sim, na ideia de uma continuidade, né? Como se fosse ali um carrossel infinito. Vai ficar legal nessa ideia. Então eu vou apenas duplicar aqui de um card para o outro, já está na posição relativa, então a gente não vai ter problema de ficar mudando de posição. E olha que legal, né? É como se estivesse flutuando no nosso carrossel. E aí eu vou fazer a mesma coisa com essa aqui, porém agora a gente vai fazer sobrepondo esse box. Vai ficar bem legal essa ideia, né? Então, ó, bem detalhezinho assim, bem simples. Diminuir um pouquinho. Pegar essa pontinha aqui mais ou menos, ó. E aí eu preciso ativar aqui também. Acho que já está ativado em todos. Então seleciona a camada, vamos duplicar, ele já vai automático. Então agora selecionando as duas camadas eu consigo fazer nesses dois lugares ao mesmo tempo, né? Facilita bastante. Deixar um pouquinho mais para cá. E vou fazer a mesma coisa também, vou copiar aqui, eu vou colar aqui, ou não. Acho que vou. A ideia é colocar um girassol ali também. Aí eu vou deixar mais ou menos aqui assim, ó. Aí eu vou duplicar nessa próxima camada. Seleciono as duas, fazer um pequeno ajuste. E agora, ficou bem legal, hein? Olha que legal, como se estivesse flutuando o nosso carrossel, né? Muito bom. Criativos, o segredo está nos detalhes. Isso é um ponto. Não adianta você querer tacar, deixar cheio de coisa, colocar um monte de coisa e fica poluído, você não está entendendo nada. Vai na manha, vai por etapa, vai pelo processo, coloca uma coisa, depois vai para outra. E aí você capricha nos detalhes que eu garanto para vocês, não vai ter erro. Aí agora, vamos voltar ao nosso KV. Nós temos esse elemento aqui, né, no cantinho, que eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Não tá uma sensação que tá faltando alguma coisa aqui? Então, a gente vai resolver isso. Pronto, ó, bem simples. Subir um pouquinho aqui. Pronto, temos as nossas linhas com curvas, né, como se fosse o vento ou o destino. Aí fica de acordo com a sua interpretação. E aumentar um pouquinho isso aqui, vamos centralizar mais ou menos, deixar centralizado aqui, certo. Agora, criativos, o que a gente vai fazer? Agora a gente tem algumas palavras soltas também, mas antes das palavras soltas, deixa eu já aplicar a ideia lá do girassol, dos elementos que eu queria aplicar. Então, ó, vou vir aqui nesse card, eu vou deixar neste card atrás do nosso box. Olha que coisa linda. Vou inverter, deixar aqui mais deitado assim, ó, vazando. Nossa, isso aqui ficou bonito, hein? Aí eu vou aplicar essa mesma ideia no próximo card. Vou deixar aqui assim, ó. Porém, atrás do nosso box. Aí, cara, o que eu vou fazer? Eu vou inclinar ele um pouquinho aqui. E vou fazer ele ter uma continuação. Olha que legal. Só precisa ajustar isso aqui. Um pouquinho mais para cá. Tá ótimo. Então, olha que chique, né? Olha que maravilha. A gente já tá deixando a peça aqui toda personalizada. Vou duplicar aqui agora. Vou deixar mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Aqui a gente tem a folha, né? Eu acho que aqui tá bom, viu, gente?
E aí eu vou duplicar aqui para dar uma continuação também. Aí eu vou colocar aqui. E tá ótimo. Vou pegar essa pétala aqui, colocar um pouquinho mais para cá. Olha aí o nosso carrossel tomando forma, criativos. Tomando forma, gente. Agora, a gente tem umas palavras soltas, né? Então, vamos espalhar essas palavras pela nossa composição. Deixa eu ver aqui, eu vou ver... aqui dá para colocar, acho que 2 palavras, ali dá para colocar também. Legal, aqui, ó. Vai fazer bastante sentido colocar essas palavras aqui. Eu quero deixar elas mais ou menos no mesmo tamanho, né? Para não ficar muito diferente uma da outra. Então, aqui, esperança, a gente vai vir para cá. Solidariedade vai vir para cá também. Aí, o cuidado, a gente vai jogar onde? A gente vai jogar aqui, ó. Cuidado, e eu vou repetir aqui a esperança. Vou deixar mais ou menos aqui e vou repetir também solidariedade. O certo não era repetir, né? O certo era a gente colocar outras palavras-chave. Mas é aquele ponto, né? Arte aprovada não se discute. Que tá ótimo, bem sutil mesmo. A intenção não é ter tanta legibilidade, ter tanta leitura, para ficar algo ali meio que solto, né? E agora, por último, nós vamos inserir 2 imagens. Eu vou explicar. Uma você já sabe que vai ser aqui. Nós vamos inserir uma nova imagem aqui, vai fazer uma composição com o amarelo, porque é importante a humanização, né? Áreas como shopping, comida e diversas outras áreas exige bastante que a gente trabalhe ali na composição fotos reais, seja de pessoas, seja dos lugares. Então isso é bem importante. Então agora eu vou adicionar aqui a nossa imagem. Então a imagem aqui do espaço, né? Em um outro vídeo aí eu quero compartilhar com vocês como foi todo o processo criativo desse espaço, ficou muito legal o resultado. E eu vou clicar aqui na multiplicação e em opacidade, eu vou diminuindo aqui, ó. 20% tá ótimo. Porque dessa forma a gente tem, por mais que seja também arte, composição e tudo mais, a gente tem uma foto aqui de fundo que vai relacionar aqui com o espaço real do shopping, né? E agora a gente vai pegar essa mesma imagem, deixa eu ver se tem uma outra imagem aqui. Na verdade agora a gente vai puxar uma outra imagem e vamos usar ela aqui, ó. Justamente na área ali que tem as cadeiras, que tem também umas coisinhas penduradas. E eu vou dar um Command A aqui para a gente melhorar um pouquinho aqui a nossa luz, a exposição aqui, para deixar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais claro, né, o ambiente. Olha que legal, né? Já deu um contraste bem bonito. Temos a nossa imagem aqui. E criativos, é isso, não tem muito segredo, né? Não há necessidade de uma técnica muito avançada para manipulação de imagem, para aplicação. Porém, o que vale muito mais aqui, principalmente em um design minimalista, em um design leve, sóbrio, é a direção de arte. É você saber escolher os elementos, saber fazer as disposições de cada elemento. E é interessante compartilhar com vocês para vocês entenderem como funciona os processos, né? Desde a escolha das cores, desde a diagramação dos elementos, dos textos e, por último, os elementos de apoio que vai ali dar um tchan, né? No nosso carrossel. Gente, uma coisa que quase passou batida aqui é a questão do acento, né? Então, você não está sozinho. Então, a gente tem um acento aqui. E quase que eu deixei passar esse acento, viu? Vamos lá. Vou duplicar aqui. Vou aplicar ele aqui. Vamos aumentar. E agora, vamos converter para a forma. Convertendo para a forma, a gente encaixa aqui esse acento e pronto, está resolvido.
Você não está sozinho, agora sim. E é isso, criativos, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da criação desse carrossel, das técnicas que eu utilizei. E também, se quiserem deixar algum feedback, só deixar lá nos comentários que eu vou receber de coração aberto. E se vocês gostaram desse vídeo, criativos, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, até breve, até mais design.